Eu quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler o versículo 8 e 9, amém? Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9. Enquanto você procura aí, vamos cantar um corinho antigo. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu corpo, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos louvar, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Oh, aleluias, aleluias. Ter o coração de Jesus, que desafio, hein? Que desafio tremendo. Hoje eu quero ministrar sobre decisões que nos levam a crescer, amém? Você pode repetir? Diga aí, decisões que nos levam a crescer. Glória ao Senhor Jesus. O ser humano, ele nasce, né? Passa pela fase de bebê e vai crescendo, a pré-adolescência, adolescência, a juventude, casa, envelhece e vai morar com Jesus, né? Na vida espiritual a gente tem um processo parecido, amém? Que é um processo de maturidade, um processo de crescimento. Quando se inicia, pastor, eu gosto de dizer que é quando a gente entrega a vida para Jesus. Porque todo ser humano tem o Espírito sobre ele, mas o Espírito Santo sobre ele é só quando entrega a vida para Jesus. Amém? Então, quando nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, quando entregamos a vida para Jesus, nós nos religamos até Deus através do sacrifício de Jesus, o Espírito Santo então passa a fazer morada dentro de mim. Amém? Antes disso, o que acontecia? Eu ouvia a palavra, eu era ministrado, eu não queria saber de Jesus ainda, vou falar bem direto, eu não queria saber de Jesus ainda, mas o Espírito Santo por fora trabalhava, amém? Batia lá na porta do meu coração, através dos louvores, através de evangelismo, até o momento que aquela palavra, aquela semente que foi lançada no meu coração, ela germinou, eu abri a porta e Jesus fez morada dentro de mim, amém? Agora eu sou guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Guiado para quê? Para crescer. Guiado para quê? Para estar pronto para cumprir o propósito de Deus até a volta de Jesus. Amém?
Quem é que acha que tem propósito de Deus na vida? Quem? Levanta a mão aqui. Quem acha que tem propósito? Quem acha que tem chamada de Deus na vida, levanta a mão. Eu tenho uma chamada de Deus. E eu vou dizer para você aqui, desde o menor, do mais novo ao mais velho, todos vocês têm chamada de Deus aqui. Ô pastor, aí vem, eu sou muito velho, irmão, não dá desculpa para Deus, não. Eu escutei a história de uma senhora, ela não sabia ler e nem escrever. Mas um dia ela chegou para os netos dela e falou assim, escreve uma carta para mim. E os netos escreveram uma carta de quando ela aceitou Jesus, ela contou o testemunho, escreveu naquela carta. E ela estava decidida, eu vou cumprir o chamado de Deus na minha vida. Sabe o que ela fazia? Ela ia para o ponto de ônibus, sentava lá, todo mundo que sentava lá falava assim, viu filho, eu não sei ler nem escrever, lê essa carta aqui para mim. E a pessoa lia aquela carta. E quando chegava no final da carta, estava escrito assim, você quer entregar a sua vida para Jesus? Irmãos, a história dessa mulher, dessa senhora, ela encheu a igreja, sozinha, sem saber ler nem escrever, mas porque ela entendeu que ela tinha um chamado de Deus na vida dela, e que ela já estava madura o suficiente, e Deus estava incomodando ela o suficiente, que ela devia fazer alguma coisa. Então não importa se você é muito novo ou muito velho, Deus vai te usar da mesma maneira. O que você precisa é querer. O que você precisa é querer. Amém? Fala aí, o que eu preciso é querer. Amém? Mas eu quero ler aqui com vocês, mais uma vez, ou pela primeira vez, né? Hebreus 5 e 8. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Quem achou diz amém. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação. Amém? Então lá, embora sendo filho, aqui está maiúsculo, embora tendo íntima comunhão com o Pai, embora em essência sendo um só, mas aqui ele era Deus encarnado, Deus em forma de carne, sem glória. Então, embora sendo filho na mesma essência, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Amém? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E o versículo 9 vai dizer, e tendo sido aperfeiçoado. Para quê? Para se tornar o autor da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Amém? Olha que interessante, Jesus mesmo sendo obediente, perfeito, santo, mesmo assim ele foi provado pelas coisas que sofreu. A palavra vai nos dizer que agradou a Deus moê-lo. Não é que Deus sentiu prazer em moê-lo, é que era necessário para que eu e vocês tivéssemos vida em Deus, tivéssemos direito de salvação, era necessário que Jesus fosse moído, quebrado, e Hebreus vai dizer, e ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Para que ele sofreu tanto, pastor? Porque ele precisava ser aperfeiçoado. Aperfeiçoado, para quê? Para que ele se tornasse o único autor da salvação. Houve um processo na vida de Jesus, para que ele se tornasse o autor da salvação. Que palavra poderosa é essa? E há um processo na minha vida, e há um processo na sua vida, para o que Deus quer fazer. Amém? Agora nós não podemos ser, irmãos, aqueles que começam e param no meio do caminho. Isso é terrível. Porque quando você para no meio do caminho, você começa, na verdade, a retroceder. E tudo aquilo que você já venceu, você começa a ser derrotado de novo. Não é assim? A Bíblia diz que a palavra do Senhor diz que a casa ela é limpa
e o Espírito Santo passa a morar nela, mas então o Espírito Santo vai embora, nós não importamos mais de estar cheio de Deus. Aquele espírito que saiu vê a casa vazia, limpa, arrumada e diz: olha, tem lugar para mim e para mais 7, vamos lá? Então tudo aquilo que o Senhor já nos libertou começa a ter poder sobre a nossa vida de novo, mas está repreendido em nome de Jesus, né? Fala amém aí. Amém. E no decorrer da caminhada com Cristo, irmãos, nós somos levados a momentos e lugares onde o Senhor nos confronta, nos quebra, nos molda, nos aquece. E isso tudo tem um propósito, é o quê? É revelar aquilo que está no nosso coração. Nós começamos a caminhar com Deus, Deus começa a provar as coisas da nossa vida, tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, estamos alegres, cheios de Deus, Deus vai nos alegrando, nos revigorando, ministrando a palavra sobre nós chegamos aqui na igreja e a palavra de esperança, a palavra de vitória, a palavra de poder, e Deus vai nos edificando, mas chega a um nível onde Deus começa a nos aquecer um pouquinho, começa a nos moldar um pouquinho, começa a nos quebrar um pouquinho, começa a nos torcer um pouquinho. Para quê? Para que aquilo que está no fundo do nosso coração comece a sair e a saltar para fora. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. E é tão interessante que você pode ver qualquer fotografia aí, né? No Instagram. Como é que a gente está, irmão? Lindo, né? Gente, só comida boa. Hoje eu postei lá, panqueca americana. Aí a Jennifer, não contente, postou risoto de... Risoto de quê mesmo? De alho poró. Falei, invejosa. Invejosa santa, pode, né? Brincadeira. Estamos lindos, bem arrumados, por quê? Porque a gente quer parecer bem, não que a gente não esteja bem, não é isso, mas quando a gente acorda de manhã, irmãos, e olha no espelho, Jesus amado, e não é só as mulheres não, os homens também, como é que a gente está? É olheira, é ai, ui, às vezes a gente não consegue nem levantar da cama, a gente rola para o lado, não é assim? Rola para ver se desperta, cansado, cabelo parecendo um ninho de mafagafo, e seus mafagafinhos, dá glória para eu tomar água aí. Aquela coisa maravilhosa, glória a Deus, amém? A gente quer parecer bem, só que quando a gente olha para o espelho, quando a gente contempla a nossa face, é que a gente vê a verdade de quem é. Eu estou falando de coisa física, mas aí quando a gente olha para a palavra, e a gente está no meio daquele processo com Deus, a gente olha para a palavra, é como se fosse um espelho, e aquilo que a gente achava que era tão lindo e belo, perfeito, cheio de dom, cheio de talento, Deus começa a mostrar, olha, você tem que caminhar um pouquinho mais, você tem que melhorar um pouquinho mais, ó, tem uma manchinha aí, tem alguma coisa aí que eu preciso trabalhar, tem algo que eu preciso fazer, tem algo que eu preciso fazer, trabalhar para te libertar de alguma coisa que está dentro da sua vida. E a gente, irmão, não enxerga, mas quando Deus nos leva àquele lugar, e é um lugar interior, irmão, vocês estão entendendo? É um lugar interior, e muitas vezes ninguém sabe, ninguém percebe, você fala, as pessoas falam, ih, mas vem com essa história de novo. Ninguém entende, por quê? Porque é um processo entre você e Deus, é Deus que está te levando ao crescimento, aleluias. E entenda uma coisa, quantas pessoas aqui já oraram pedindo crescimento para Deus? Fala bem alto aí, eu, irmão, já orei tanto pedindo crescimento. Eu lembro uma vez, esse rapaz até faleceu, eu tinha uns 16 anos, estava aqui na igreja, e esse rapaz sentou perto de mim e falou assim, Jonathan, eu estou passando uma prova, ele tinha mais ou menos a minha idade, estou passando uma prova, e eu não sei porquê, irmão, eu tinha uma ansiedade para passar uma prova, eu falava para ele, rapaz, eu não tenho prova nenhuma, não vejo a hora de chegar uma prova na minha vida. Ele olhou para mim e falou assim, misericórdia, irmão, está repreendido em nome de Jesus. Misericórdia mesmo, viu? Está repreendido em nome de Jesus. Quando a bicha vem com tudo mesmo. E eu olhei para ele e falei, nossa, olha, não vejo a hora de vir uma aprovação na minha vida.
Como diz, coitado, né? Sabe de nada, inocente. E, irmãos, quando nós pedimos crescimento para Deus, porque é assim, tem um texto na palavra de Deus lá em Isaías que fala assim, que Deus se esconde a fim de ser achado. Deus gosta de ser procurado. Não tem aqueles momentos que Deus se esconde assim? E a gente fala assim, ore e nada. E é justamente quando a gente começa a pedir, Senhor, me molda. Senhor, eu quero amadurecer, irmão, não mexe com Deus, Deus está quieto. É justamente nesse texto, não mexe com Deus se você não quiser crescer. Porque quando você pede para crescer, irmão, na verdade você está pedindo assim, Senhor, eu quero ser inteiramente seu. O que é processo de crescer? É desmamar do mundo, é desgarrar do mundo e ser inteiro para Deus. Você acha que esse processo é gostoso, é fácil? Não é, irmãos. Nós somos seres caídos, a natureza humana é caída. Fomos redimidos espiritualmente em Jesus. Mas a nossa carne ainda é caída, ela quer as coisas dessa vida, ela quer as facilidades, o descanso. E muitas vezes nós começamos, Deus me molda, Deus eu quero crescer, Deus eu quero ser usado, Deus eu quero ser liberto, eu quero a minha vida próspera em todas as áreas. Irmão, você está mexendo com Deus, Deus está querendo ser achado, você está procurando Ele. Não é assim? Então você está querendo dizer, Senhor, eu quero ser livre desse mundo, eu quero ser livre de tudo que me impede de te servir. Senhor, quebra essas amarraduras que eu não entendo de onde vem. Irmão, Deus começa a quebrar. E Deus começa a quebrar. Deus começa a cortar as amarraduras da sua vida. Talvez você esteja passando um processo que você não entende. Eu peço para Deus me amadurecer e só vem prova. É assim mesmo. É o crescimento de Deus. É o amadurecimento de Deus. Amém? E para que nós sejamos livres de tudo que nos prende, duas coisas são necessárias. Sermos limpos de coração. É necessário, para sermos limpos de coração, é necessário arrependimento e humildade. É o que Jesus teve. Ele nunca pecou, mas ele foi moído. E aprendeu a obedecer através daquilo que sofreu. Tem gente que começa a sofrer, irmãos, e em vez de ele se tornar humilde e arrependido, se torna soberbo e arrogante. Irmãos, isso gera uma pedra de tropeço na sua vida. Irmãos, quando você começar a ser atingido por muitos lados, entenda que é Deus trabalhando na sua vida. Seja humilde. Mas eu estou com a razão, Deus não está perguntando se você está com a razão, você não quer crescer? Na lei, quem está com a razão está certo, mas quem quer crescer em Deus, quem está com a razão, abaixa a cabeça e deixa Deus trabalhar. Quer crescer? Quer amadurecer? A ordem se inverte com Deus. Quem está certo, fica quieto. E Deus começa a trabalhar. E Deus começa a moldar, amém? Glória ao Senhor Jesus. Nós temos aqui alguns processos de crescimento. Eu vou citar para vocês, Gideão no lagar. Gideão, Israel estava cercado por inimigos, não podia colher nada, porque quando colhia, os inimigos vinham, roubavam e levavam tudo embora. O que Gideão fazia? Ele ficou chorando, calado, dentro de casa? Não. Ele pegou o trigo e foi para o lugar de lagar, malhar trigo escondido. Mas ele disse, eu vou levar o alimento para a minha casa. Eu preciso levar o alimento para a minha casa. Irmãos, processos com Deus não são fáceis para crescer, mas quando o adversário vier contra ti, se esconda em Deus. Colha o maná que Deus dá e leva para a sua casa, aleluias. Não é hora de parar, é hora de avançar. Glória ao Senhor Jesus, amém? Jeremias nas mãos do oleiro. O que Deus falou para Jeremias? Jeremias, eu vou levar Israel a descer nas minhas mãos, eu vou quebrar, eu vou moer, e eu vou fazer de novo. É processo. Os 3 homens na fornalha de fogo, não é assim? Olha os processos. O que foi provado desses homens? A fidelidade a Deus. Quando a trombeta tocar, todo o reino vai ter que se dobrar e adorar ao rei. Sadraque, Mesaque e Abednego ficou em pé, disse, aqui eu não vou me dobrar. E muitas vezes no processo a gente pensa que
essa fidelidade vai trazer status na terra. Irmão, vai trazer perseguição. A gente pensa que por ser fiel a Deus, olha o fiel a Deus. Não, irmãos, muitas vezes vai trazer dificuldade. Porque depois que eles foram fiéis, eles não foram honrados aí. Teve mais um processo. A fornalha de fogo foi aquecida 7 vezes. Para provar o que estava no coração deles. Oh, aleluias. Você tomou uma decisão correta e está sofrendo por causa disso? Calma. Deus mandou aquecer a fornalha 7 vezes, mas Ele vai te honrar lá na frente. Irmãos, nós precisamos tomar uma decisão correta todas as manhãs. Não importa a recompensa que vem atrás dela, porque às vezes a recompensa não vai ser boa. Mas no dia seguinte, e depois no dia seguinte, e no dia seguinte, você fiel em Deus, e Deus começa a te fazer crescer, aleluias. A fornalha foi aquecida 7 vezes, irmãos. Aqueles homens foram lançados lá, a Bíblia fala que os soldados que lançaram morreram instantaneamente, não suportaram o calor do fogo. Só que aí o rei começou a olhar e perguntou, quantos homens vocês jogaram lá na fornalha de fogo? 3. 3? Mas eu estou olhando, eu estou vendo 4 andando lá. E um parece que é semelhante ao filho do homem. Quem é aquele que está com ele? Oh, aleluias. Processo, irmão. Processo. Só quem aceita ir para a fornalha, caminha com Deus na fornalha de fogo. Oh, glórias ao Senhor Jesus. Moisés na sarça ardente. Teve medo. Assim, Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu enfrentar Faraó, não vou dar conta, eu não consigo nem falar. Deus pegou e colocou um ajudante do lado dele, Arão. Vai, eu sou contigo. Vai, eu sou contigo. Só que depois desse processo, quando Moisés tocou na água, o mar se abriu, aleluias. Ô irmão, isso traz autoridade. Quando você se sujeita aos processos de Deus, e procura entender o que está acontecendo, e mergulha na vontade de Deus, Deus começa a te fazer crescer, você começa a glorificar em Deus em meio aos processos, e isso começa a te trazer autoridade. Eu perguntei para o rapaz outro dia, eu falei assim, você sabe a diferença entre autoridade e poder? Ele falou, não. Tem um guarda de trânsito parado ali, um rodoviário. Você está com uma caminhonetona daquela 3.0. O guarda manda você parar. Quem é mais forte ali, você ou o guarda? É quem está com a caminhonete, não é? Se você quiser, você ir embora. Você tem poder naquele momento. Só que o guarda tem uma coisa, ele está revestido de uma autoridade do Estado, do governo, e quando ele faz assim para você, o que você faz? Você para. Entenda uma coisa, existem lugares que a força, o poder, não vão conseguir te levar lá. A chave para você entrar é a autoridade. É um revestimento especial e espiritual. Que autoridade é essa, pastor? De maturidade, de crescimento. Aonde você chega, você não precisa gritar, você não precisa brigar, você não precisa chutar a porta, você não precisa entrar com processo, você apenas dobra o seu joelho e lança uma palavra. Em nome de Jesus, essa porta vai ser aberta. Em nome de Jesus, essa doença vai cair por terra. E porque você tem experiência, maturidade e autoridade, aquilo acontece. Quer crescer, quer processo, quer autoridade? Aceite os processos de Deus na sua vida, amém? Glória ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui citar rapidamente alguns exemplos da vida de Pedro, dos processos que Pedro passou. Para mim, pessoalmente, Pedro representa a humanidade em busca de estar em Deus. Porque todas as vezes que eu leio sobre Pedro, parece que está contando a minha vida. Talvez não as falhas que ele teve, mas grande parte do que acontece ali nós fazemos. Nós ainda, algumas vezes, tropeçamos. E a história de Pedro é maravilhosa. Acompanhe comigo. Se puder ir colocando aqui,
Mateus capítulo 4, versículo 18. Mateus capítulo 4, versículo 18. Aqui vai ser mais rápido. Olha lá. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. O próximo. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqui começa a chamada de Pedro. Pedro estava pescando, trabalhando, cuidando da vida dele, da família dele, da casa dele. Jesus vem, e ele era considerado um mestre. O pastor já ensinou aqui que o mestre podia escolher os seus discípulos, e quando o mestre lançava um convite, era honroso aquele que aceitava o convite, de ser um discípulo daquele rabino, daquele mestre. Jesus era conhecido como mestre, então ele passa no mar da Galileia e fala: olha, vocês dois aí, você e seu irmão, larga tudo aí e me segue. O que eles fizeram? Imediatamente largaram tudo e seguiram Jesus. Irmãos, entrega sem reserva. Pedro se entregou sem reserva. Ele não olhou nem para trás, para largar imediatamente. Com a roupa do corpo que estava, eu vou traduzir desse jeito: vamos, Jesus, eu vou te seguir. Amém? Pedro aqui foi chamado. Segunda coisa, Pedro tem seu nome mudado. João capítulo 1, versículo 40. João capítulo 1 e versículo 40, ele tem seu nome mudado. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Mais um. Este achou primeiro ao seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Mais um. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Por que Jesus lançou essa palavra sobre Pedro? Jesus estava lançando uma palavra profética sobre a vida de Pedro. Diz: olha, Pedro, você vai ser a estrutura da minha igreja. Você vai ser usado poderosamente. Eu vou tocar em você, Pedro. Os processos vão ser difíceis, Pedro, mas você vai ser coluna no meu reino. Você vai ser exemplo no meu reino. Amém? Irmãos, quando nós aceitamos... Você lembra as promessas que Deus fez na sua vida? Você se lembra das promessas que Deus fez na sua vida quando você entregou sua vida para Jesus? Você consegue se recordar ou você já se esqueceu? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você entregou sua vida para Jesus, Jesus mudou seu nome no reino espiritual. Isso vai ser difícil, meu filho, mas você vai vir morar aqui comigo. Mas enquanto você ainda não vem, eu vou te usar poderosamente na minha casa, no meu reino. Pedro é chamado, ele larga tudo. Pedro tem seu nome mudado, ele aceita. Pedro anda sobre as águas. Não precisa colocar esse. Pedro anda sobre as águas. Estão lá os discípulos apavorados, vem Jesus andando sobre as águas. É um fantasma. Aí Pedro fala: olha, se for o Senhor, manda eu ir ter contigo. Pedro vai andando sobre as águas, aleluias. A Bíblia diz que, mas ele olhando para as ondas teve medo. Ele teve medo, ele afundou, mas ele andou sobre as águas. Eu não conheço mais ninguém, fora ele e Jesus, que andou sobre as águas. Oh, glórias a Deus, amém? Quarta coisa, Pedro confessa a Cristo. Em um determinado momento, Jesus pergunta para os seus discípulos: olha, estão dizendo muita coisa sobre mim, mas quem vocês dizem que eu sou? Eu chamei vocês para me seguir. Por que é que vocês me seguem? Quem vocês creem que eu sou? Então Pedro tem uma revelação do Espírito Santo. Você é o Cristo, Filho do Deus vivo, aleluias. Você é aquele que é enviado da parte de Deus. Oh, glória a Deus. Jesus fala: olha, isso que você está falando não é do seu coração, não. Isso aí vem do Espírito de Deus, aleluias. E assim na nossa vida, a gente larga tudo, Deus nos chama, nos dá um novo nome, nós começamos a ousar pela fé, nós começamos a confessar a Cristo como Salvador, e está tudo maravilhoso. Só que aí começou o processo na vida de Pedro. O que começou a acontecer? Satanás pediu para sondar o coração de Pedro. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Lucas 22 e 31 que Jesus fala para... Coloca esse, por favor. Esse aqui eu quero ler. Lucas 22 e 31. Olha o que é que vai dizer, irmãos.
Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Que palavra dura. Jesus, eu andei sobre as águas. Jesus, eu expulsei demônios. Jesus, eu tive revelação do Espírito Santo. E o Senhor vem falar para mim: Pedro, quando você se converter, que coisa. Pedro, quando você se converter, Pedro, quando você crescer, Pedro, quando você amadurecer, Pedro, quando você for revestido de autoridade. Entenda que Pedro aqui estava sendo cheio de poder, ele tinha poder, Jesus estava com eles, mas havia um processo de maturidade que Pedro precisaria passar. E Pedro chega para Jesus todo contente: nós estamos expulsando demônio. Aí Jesus fala para ele assim: Pedro, Satanás pediu para sondar seu coração, mas eu orei por você, para que você não desfalecesse no meio do caminho. E sabe de uma coisa, Pedro? Quando você se converter, confirma os teus irmãos também na fé, estrutura eles na fé. Irmãos, o processo de transformação, ele é doloroso, mas ele nos leva a edificar não somente a nós, mas a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, aqueles que estão em volta de nós. Aleluias. Entenda uma coisa, irmãos: dom é bom, é bíblico. Poder é bom, é bíblico. Falar em mistérios com Deus é bom, é bíblico e precisamos exercitar. Mas nada disso aqui leva para o céu. O que leva para o céu é transformação de caráter, é maturidade com Deus. Dom não salva. O que salva é Jesus. O que salva é aceitar ser tratado. Talvez você parou no meio do processo, no meio da caminhada. Talvez Satanás pediu para sondar teu coração, mas eu quero lançar uma palavra sobre a sua vida. Jesus é advogado justo e fiel, e Ele roga por nós junto ao Pai, aleluias, para que a nossa fé não desfaleça, e quando nós estivermos plenos e completos, nós precisamos exercitar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Glória ao Senhor Jesus. Depois disso, irmãos, aí Pedro começa a revelar tudo que estava no coração dele mesmo. Corta a orelha de Malco. Os soldados vão prender Jesus. O que ele faz? Arranca uma espada, poder, na força do braço. E Jesus antes tinha autoridade. Quando os soldados chegaram, falou assim: quem é Jesus? Eles falaram. Aí Jesus falou assim: sou eu. O que a Bíblia fala que aconteceu com os soldados? Eles caíram desmaiados. Brum. Jesus cheio de autoridade. Há pouco tempo estava suando sangue, de tamanha angústia, mas com uma palavra ele disse: sou eu. Caíram, brum, desfalecido. Jesus fala de novo: sou eu, o que vocês querem? Não vieram me prender? Vem, prende. Irmãos, aqueles homens só prenderam Jesus porque Jesus se submeteu e foi obediente, porque ele estava revestido de autoridade. Com uma palavra ele poderia ter se livrado daquela situação. Pedro estava cego pela força da sua carne. Tirou uma espada e cortou a orelha de Malco. Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, você ainda está com essa espada? Você está lutando com a força do seu braço ainda? Quando é que você vai entender que as coisas do reino é por autoridade? Irmão, joga fora a espada da carne velha, da força do braço. Joga fora. Entenda que na porta que você vai 10 vezes bater com a força do braço, com uma palavra de autoridade e direcionamento de Deus, ela se abre. Você não precisa nem fazer esforço. Você não precisa se desgastar. Amém? Outra coisa que Pedro fez: negou Jesus 3 vezes. Olha o Pedrão aí. Negou Jesus 3 vezes. E quantas vezes nós negamos Jesus na nossa vida? Não é? Quantas vezes nós desobedecemos a Deus na nossa vida? Quantas vezes nós viramos as costas para Jesus na nossa caminhada? Mas Jesus está sempre lá, de braços abertos.
Aí Jesus morre e ressuscita. O que os discípulos fazem? Ó Pedro, o que era pedra, alicerce, andou sobre as águas. O que ele estava fazendo? Só de sunga lá no barco, pescando. Jesus aparece, o que Pedro faz? De vergonha, pula dentro da água. Tchum, de vergonha, o Pedrão. Mas se reúnem, comem. Aí Jesus fala para Pedro assim: Pedro, você me ama, Pedro? Amo, Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus começa a trazer Pedro de volta para o centro da vontade dele, aleluias. Aí pergunta: Pedro, você me ama, Pedro? Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro já fala: Senhor, tu sabe todas as coisas. O Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Sabe o que aconteceu com Pedro, irmão? Com Pedro, irmãos? Depois que o Pentecoste desceu, eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro se levanta e começa a pregar. Oh, aleluias. Ele começa a pregar, irmãos, e quando ele começa a pregar, o poder de Deus começa a tomar a vida dele. E na primeira pregação, multidões se achegam até Jesus. Ou aonde Pedro começa a colocar as mãos, pessoas começam a ser curadas. Ou eles começam a colocar pessoas enfileiradas e para Pedro passar, que era tanta gente, e aonde a sombra de Pedro passava, pessoas eram curadas. Ou quando as pessoas estavam muito longe, o que eles faziam? O problema é que faz doutrina disso, mas deixa eu explicar. O que Pedro fazia? Era muito longe, não tinha como ir lá. Eles arrancavam um lenço, alguma coisa, oravam, falavam: coloca sobre aquela pessoa. E quando colocava, aquela pessoa era curada, em caso específico. Irmãos, entenda uma coisa: o homem que negou Jesus 3 vezes, o homem que cortou a orelha de Malco, o homem que quase foi sondado por Satanás, o homem que foi repreendido por Jesus, dizendo: Satanás, afasta-te de mim. Esse mesmo homem, quando se converteu, Deus usou ele poderosamente. Processo, crescimento. Crescimento. Irmãos, tem só 2 escolhas para nós. Entenda isso. Você aceitou Jesus? Vou brincar com você, tá? O problema foi seu. Você aceitou Jesus porque você quis. Só tem 2 escolhas para você. Estou brincando. Mas só tem 2 escolhas. Ou você avança ou você retrocede. No meio do caminho não dá para ficar. No meio do caminho não dá para ficar. Até quando nós vamos ficar arrancando espada, irmão, para cortar? Até quando nós vamos ficar negando Jesus 3 vezes? Até quando nós vamos tropeçar em pequenas coisas? Até quando nós vamos ficar magoadinho, chateadinho, ofendidinho? Até quando, irmão, Deus quer nos levar a lugares de excelência? Deus quer nos levar a lugares mais altos? Deus quer nos fazer amadurecer, crescer, revestir de autoridade? Deus quer usar a sua vida para alcançar outras vidas. Aleluias. Glória ao Senhor Jesus. Até quando? Até quando o dinheiro vai roubar seu coração, irmãos? Até quando? Até quando uma dor de cabeça vai roubar sua fé? Até quando? Oh, Jesus quer nos moldar, nos preparar. Jesus nos quer fazer caminhar sobre as águas, aleluias. Jesus quer nos elevar em santidade. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Puro, aquele que é puro de coração, limpo de mãos e puro de coração, aleluias. Glória ao Senhor Jesus. Se coloque em pé, eu quero orar por você. E depois já vou devolver para o pastor.